Olá, menininhos e menininhas, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar estudando sobre doutrinas e hoje nós vamos estudar sobre uma das doutrinas mais importantes da Bíblia também, porque explica para nós o estado das pessoas quando morrem. Então nós vamos desvendar os mistérios da morte nesse estudo de hoje. Então pegue a sua Bíblia e nós vamos lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18 e o versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, assim como a alma do Pai, a alma do Filho também é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que a alma morre. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem que existe dentro de nós uma alma que, quando o nosso corpo se desfaz, quando nós morremos, essa alma sai do nosso corpo e ela ou fica vagando por aí, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Mas nós não encontramos base bíblica nisso. A Bíblia acabou de dizer para nós aqui em Ezequiel 18,4 que a alma que pecar, essa vai morrer. E aí nós encontramos um texto também muito importante na Bíblia, que está no livro de Gênesis, no capítulo 2, e o versículo 7, que é onde nós encontramos a formação do homem. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz algo muito importante sobre a criação. Em Gênesis 2, o verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. A Bíblia diz que Deus fez um boneco de barro, soprou nas narinas do boneco o fôlego da vida, e o homem então tornou-se uma alma vivente. Ele passou a ser. A Bíblia não diz que o homem passou a ter. A Bíblia não diz que o homem tem uma alma. A Bíblia diz que o homem é uma alma. Uma coisa é ter, outra coisa é ser. A Bíblia diz que nós somos almas viventes. Não temos uma alma dentro de nós. E aí, se você virar a página, no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que Adão pecou. E ele, então, perdeu a vida eterna. Né? A vida eterna estava condicionada à obediência. Como ele desobedeceu a Deus, então agora a morte passou a fazer parte da sua vida. E em Gênesis 3,19, Deus disse assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então Deus disse para Adão que ele era pó e que ele ia voltar a ser pó. Deus disse: Olha, você é pó e você vai voltar a ser pó. Então a Bíblia não diz que uma pessoa, quando morre, o corpo vira pó. A Bíblia diz que o ser que estava vivo, torna-se pó. E aí nós vamos lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, e aqui tem um texto importantíssimo para que você possa compreender de fato o estado das pessoas quando elas morrem. O estado da morte. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Olha o que a Bíblia diz. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória está no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia diz que os mortos não sabem nada. Eles estão entregues ao esquecimento. Eles não têm amor, eles não têm ódio, eles não têm inveja. A Bíblia diz que sentimento para eles acabou. Eles não têm mais nenhum tipo de sentimento. E o versículo 10 do mesmo capítulo 9, olha o que diz a Bíblia. Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então a Bíblia diz que no além, ou em outras traduções diz na sepultura, para onde nós vamos, lá não tem obras, projetos, nem sabedoria. Então, a Bíblia está nos dizendo que a alma, ela é mortal. Não existe imortalidade da alma. As pessoas que dizem que o corpo morre, mas a alma continua viva, não tem base bíblica para crer nisso. E aí nós encontramos no mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 3, eu quero ler com vocês esse texto, e o versículo
19 e 20. Olha o que diz o texto. Eclesiastes 3, 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede também aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Verso 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Está vendo? A Bíblia diz que os homens e os animais, o estado é semelhante na morte. E eles voltam a ser pó quando morrem. Nós, quando pegamos um ser humano, ele morre, nós o enterramos e ele se desfaz com o tempo. Nós enterramos um animal e ele também se desfaz com o tempo. A única diferença está, sabe onde? Na ressurreição. Porque Jesus prometeu, em João, no capítulo 11, no verso 25, esse texto aqui é o texto que deve nos dar alegria no coração, porque Jesus disse, olha que texto interessante, João 11, 25, Jesus disse, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lembra que Jesus, quando disse essas palavras, ele estava indo para ressuscitar a Lázaro, porque Lázaro já estava morto fazia 4 dias, e Jesus então tirou Lázaro da sepultura, mesmo depois de morto. Então a nossa esperança está na ressurreição. A nossa esperança não está na vida após a morte. A nossa esperança está na ressurreição, quando de fato Cristo virá. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, que ele vai tirar da sepultura os mortos com um corpo incorruptível. Ou seja, as pessoas que morreram doentes, morreram debilitadas, morreram faltando um membro do corpo, tiveram que amputar uma perna, um braço, morreram cegas, morreram esquartejadas. Essas pessoas vão sair do túmulo perfeitas e com um corpo glorioso para participarem do reino de Deus. Então, alegre-se com essa esperança de que mesmo estando agora nesse processo de morte, porque desde que nascemos nós estamos caminhando para a morte, mas Deus prometeu nos tirar da morte e nos dar de novo vida, só que dessa vez vida eterna. Que Deus nos abençoe.